se colocar diante dos seus eleitores, né, seus colegas, servidores, eleitores. Júnior, coloca da mesma forma a tela da chapa 2 aqui ao meu lado. A chapa 2 que tem uma tela, que tem seus candidatos, da mesma forma que foi colocado aí a chapa 1. Aí está a chapa 2, bacana, bem bonita. Valeu, Júnior, obrigado. Professora já está no estúdio conosco, a senhora vai ter 20 minutos, começa a contar quando a senhora começar a falar, e a gente vai estar discutindo os temas nos mesmos moldes que foram discutidos com a chapa 1. E a senhora terá esses 20 minutos para convencer aí os seus colegas do seu trabalho que pretenda fazer frente ao sindicato. Está aqui conosco a professora Aparecida Calado, candidata da chapa 2. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, aqui, dessa vez... Só um momento, professora. Programa ao vivo tem esses detalhes. Zero o cronômetro. Começa aí, Júnior. Então, retomando, né? Retomando, professora. Né? Boa noite, Zé Alves. Muito obrigada pelo convite. Um prazer imenso, né, estarmos aqui hoje num outro molde, num outro aspecto. Dessa vez para tratarmos das eleições do SINSEMP. É um momento de muita importância para todos os servidores do município de Pombal. E é com muita honra que eu estou aqui postulando a essa vaga, né, de presidente do SINSEMP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Pombal. Professora, da mesma forma perguntada à candidata da chapa 1, como a senhora se coloca para o seu eleitorado? Por que a senhora é candidata e acha que merece o voto dos servidores do município? Muito bem. Veja bem, Zé Alves, eu sou professora efetiva do município de Pombal desde 2001. Né? Sempre fui sindicalizada, né, desde que eu entrei. Sou uma servidora extremamente participante, né, uma afiliada participante, né, gosto de reconhecer os direitos, né, os meus direitos enquanto servidor público. Sempre participei dos movimentos relacionados aos direitos do servidor público, mas, sinceramente, nunca tinha me passado na cabeça de ser candidata a presidente do nosso sindicato. Né, e aí, quando este ano... De vez em quando as pessoas me pediam, alguns colegas de trabalho, né, que viam assim que o meu empoderamento enquanto servidora, a minha autonomia, então começaram a pedir para que eu me candidatasse. Né? E aí parece que esses pedidos foram fazendo brotar em mim esse desejo de realmente participar desse pleito. E aí, para participar de um pleito, a gente não pode participar do nada. Eu nunca estive no sindicato como representante, mas eu estive como servidora, e daí nós começamos a ouvir as pessoas, né? Ouvir por que as pessoas estavam querendo que eu fosse candidata à presidência do SINSEMP, né? Depois de 2001 para cá, já faz um tempo, né? E aí o nosso primeiro passo foi exatamente esse, assim, foi ouvir as pessoas, né? Começar a pensar por que eu precisava ser candidata, por que as pessoas estavam me pedindo. E aí nós começamos a ouvir servidores de diferentes setores. E aí o que nós ouvimos era basicamente o mesmo, né? Então nós precisamos de alguém no sindicato que nos represente efetivamente, né? Alguém com autonomia, né? Para nos representar efetivamente diante das demandas próprias do servidor público. Né? E a partir dessas audiências, né, nos diferentes setores, na educação, na saúde, na infraestrutura, em ação social. E foi exatamente assim dessas audições que nós nos encontramos, nós formulamos uma chapa heterogênea, né, abrigando diferentes personagens, vamos assim dizer, né, diferentes personalidades, que conhecem como ninguém e são engajados nessa luta na defesa do servidor público. E daí surgiu esse engajamento do meu nome como presidente, a professora, né, da educação, e depois fomos convidados, na verdade, pela Poiana Jara Arruda, ela que é da saúde e conhece como ninguém o seu espaço, o seu nicho social, e nós fomos nos juntando e hoje nós somos uma chapa heterogênea que abriga diferentes servidores de diferentes categorias, de diferentes espaços do Serviço Público Municipal de Pombal.
Então, entendemos que dessa forma, com essa chapa heterogênea, considerando que a maior reclamação que nós ouvimos é que o sindicato só olha para a educação. Então, o nosso compromisso maior hoje é exatamente esse, assim, é desmistificar isso, que a educação também precisa de uma voz mais ativa, né? E para essa voz ativa acontecer, então nós precisamos da saúde, nós precisamos da infraestrutura, nós precisamos da ação social, enfim, nós precisamos de todos os setores do serviço público municipal. Professora, na visão da sua chapa, na sua visão de sindicalista, o que significa o SINSEMP para que ele serve no município de Pombal? Muito bem. Nós entendemos que o sindicato, ele é a voz do servidor, né? E foi esse o motivo pelo qual nós denominamos a nossa chapa de a voz do servidor. Porque parece que a maior necessidade do servidor no momento é exatamente ser ouvido, né? São as suas inquietações relacionadas aos seus espaços de trabalho, né? Um servidor que sofre porque não tem um PCCR, é um servidor que sofre porque não tem uma lei que lhe dê direito a uma insalubridade, por exemplo. É um servidor que pensa, né, que necessita de melhores condições no seu trabalho. Então, eu acho que o papel do sindicato é essa voz do servidor. É ele que vai mediar o servidor, porque nós sabemos que nem sempre o servidor ele tem essa oportunidade de chegar até o topo, né, até o gestor. E o sindicato ele precisa servir a essa mediação, né, a mediar, a ser essa voz, a ser essa ponte entre o servidor e as suas necessidades no serviço público e nos seus setores onde eles estão atuando. Professora, a mesma pergunta, a mesma indagação eu fiz à candidata da Chapa 1 com relação a uma celeuma que foi criada meses atrás com relação a um terreno que o sindicato teria ganhado para a construção de residências através do programa Minha Casa Minha Vida ou outro programa do governo federal. Esse programa não foi possível essa parceria e esse terreno foi retomado, tentado retomar para o município, que o sindicato conseguiu manter com o sindicato e que fez, logicamente, dentro de uma metodologia interna, a distribuição para os seus filiados. E com essa distribuição gerou-se uma grande celeuma que ainda não está resolvido. Na sua gestão, o que você vai fazer para resolver definitivamente essa questão desse terreno do sindicato? Olha, Zé Alves, eu vou responder para você o que eu tenho respondido aos servidores que têm me procurado, né, quando nós passamos nos setores e a pergunta é sempre a mesma. E sobre os terrenos? E aí a minha resposta é essa: olha, tecnicamente eu não tenho como detalhar, porque eu não estou lá no sindicato para saber qual é a burocracia, né, que involucra que envolve, né, todo esse processo dessa doação, desses terrenos. A única segurança que eu dou aos servidores, a única segurança que eu dou como voz desse servidor, com a permissão deles, né, a partir de 20 de dezembro, é de que o que é bom para o servidor será mantido. Tudo que foi conquistado para o servidor será mantido. Nenhum direito a menos, nenhum bem a menos. Então, o que está em andamento, o que é bom para o servidor, vai continuar. Então, chegando lá, nós iremos nos inteirar dessa burocracia, porque nós ouvimos dos servidores que foram contemplados por esse terreno, que a dificuldade tem sido essa, né, da construção. Tem alguns terrenos na justiça, porque algumas pessoas foram contempladas, mas que não tinham o direito, considerando os critérios estabelecidos pela comissão. E aí, só chegando lá é que nós vamos perceber em que pé está. Mas a segurança que eu dou é essa, assim, que ninguém que ganhou seu terreno, ele vai perder. E o que for de competência do sindicato, será feito para que ele realize o sonho de ter a sua casa própria. O que for de competência do sindicato, né? Porque eles reclamam que não tem, mas nós não temos o documento ainda. E aí, provavelmente, imagino eu, que esse documento está em andamento. E esse documento chegará às mãos desse servidor, com certeza. Professora, na sua gestão, na gestão de toda a sua equipe, quais são os projetos que serão implementados e as melhorias que o sindicato poderá ter? Muito bem.
primeira questão que a gente coloca, que nós colocamos como primordial, né? O respeito ao estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Pombal. Então, eu acho que esse é o principal. Eu preciso trabalhar, eu preciso representar as categorias respeitando aquilo que faz parte dos princípios do SINSEMP, né? Então, eu acho que nós começamos por aí. E nós elegemos, né, nós elegemos como princípios para a nossa chapa exatamente a democracia, a autonomia e a transparência. Então, são esses os 3 pilares que vão reger o nosso mandato, né? Por quê? Porque nós entendemos que o sindicato ele precisa ser autônomo, né? Embora as pessoas que façam parte desse sindicato, elas são sujeitos sociais, são cidadãos, com suas escolhas políticos, sociais, partidárias, mas quando nós falamos do sindicato, então nós entendemos que o sindicato ele precisa ser autônomo, ele tem autonomia de representar o seu servidor, de assumir o seu compromisso junto ao seu servidor, sem que haja nenhum empecilho político, social para que isso aconteça. Nós só não podemos fazer promessas, mas nós assumimos o compromisso de fazer valer essa autonomia. E essa autonomia, ela sendo respeitada, ela sendo cumprida, então nós chegamos no outro aspecto extremamente importante, que é a democracia, né? Que é o aspecto democrático. É a partir do aspecto democrático que qualquer servidor vai poder chegar lá no sindicato e reivindicar, e cobrar, e fazer valer o papel do sindicato. E para que essa autonomia e essa democracia ela prevaleça, eu preciso de transparência. E essa transparência é exatamente a partir do momento em que o sindicato ele passa a servir efetivamente ao servidor que ali é filiado. Professora, dentro da sua administração, da sua gestão, do seu período frente ao sindicato, o que será mantido de projetos existentes? E o que a senhora, dos projetos existentes, não continuará? Olha, eu confesso que até onde eu sei, os projetos que têm andamento, eles não podem parar, né? Que é a construção, por exemplo, a construção da área de lazer, é muito importante para o servidor. Por onde nós passamos, os servidores perguntam por essa área de lazer. Então, nem só de pão vive o homem, né? Precisa de viver de lazer também. Então, a área de lazer será mantida, que são os projetos que nós sabemos que estão em andamento. A questão dos terrenos também, o sindicato ele dará continuidade. Os processos que estão em andamento, processos esses que beneficiarão as categorias, né? A exemplo da educação, né? A exemplo da infraestrutura, que tem projetos aí em andamento. Tem categorias da infraestrutura que tem um plano de cargos e carreiras elaborados, porém engavetados, né? E não tem plano de cargos e salários e remuneração. Plano de carreira e remuneração. A saúde, que também não tem esse plano de cargos, carreira e remuneração, tem um projeto no papel, mas não tem isso encaminhado e também não teve ainda nenhuma resposta do sindicato. Então, e através da implantação, né, desse enfrentamento, dessa luta para a implantação desses projetos, né, que estão aí em andamento, que nós pretendemos dar essa dignidade ao servidor. Porque nós sabemos que a categoria que tem o plano de cargos, carreira e remuneração aprovado, então ele vai ter todos os seus direitos, né, todos os seus direitos respeitados. Porque a partir do plano de cargos, carreira, né, do plano de cargos e carreira, que o servidor ele vai ter ascensão, ele vai ter isonomia salarial, ele vai ter um crescimento tanto horizontal como vertical. Então, assim, a nossa principal bandeira é exatamente essa, de fazer valer essa política da implantação dos planos de cargo, carreira e remuneração nos setores que ainda não têm. Né? Outra questão também que nós consideramos de extrema importância, que inclusive foi matéria na mídia local, na mídia paraibana, que nós temos aqui alguns setores que precisam de insalubridade, a exemplo dos coveiros, né? A exemplo de alguns enfermeiros, né? que trabalham no espaço, que transgride, né? que põe em risco a sua saúde, ou seja, trabalha no espaço
de vulnerabilidade e não têm direito à insalubridade. E por que que eles não têm direito a essa insalubridade? Porque o município ele não dispõe de uma lei atualizada que permita inserir essas categorias dê a essas categorias esse direito a essa insalubridade. Então, são essas nossas bandeiras, as bandeiras principais, por isso nós nos intitulamos a voz do servidor, porque nós queremos fazer valer aquilo que é direito de cada um, seja ele na saúde, seja ele na infraestrutura, na ação social, na educação, na saúde, enfim, nos diferentes setores. Porque acredite, Zé Alves, que tem sido, por onde nós passamos, nós ouvimos assim muitas reclamações, das categorias, por exemplo, as categorias dos operários, as categorias dos agentes de limpeza, dos podadores, de dizer assim, olha, nós não somos enxergados, dos coveiros, nós não somos enxergados, nós não somos ouvidos pelo sindicato, o sindicato só ouve a educação. Que eu até brinco com a minha colega vice, que eu disse a ela que eu já sofri muito bullying esses dias, andando com elas, porque onde eu chego diz isso, que apenas a educação é recebida no sindicato. E eu estou tendo esse papel duplo, de dizer a que vim e dizer que a história não é bem assim, que eu sou da educação e estou me propondo, estou me colocando à disposição do servidor, exatamente porque nós temos essa carência também. Obrigado. A senhora agora vai ter os seus 5 minutos finais. A senhora olha para essa câmera aqui, tá certo? E não mais fala comigo. E assim agora com seus eleitores. A senhora vai convencê-los de votar ou não na sua chapa. Pois muito bem. Veja bem, colega servidor. Primeiro, eu gostaria de lhe dizer que nós estamos no mesmo barco. Independente se eu sou professora e você é agente de limpeza, ou você é gari, ou você é enfermeiro, ou é médico, ou é dentista, ou é podador. Enfim, nós estamos no mesmo barco. O nosso transporte é o mesmo, o nosso barco é o mesmo, a nossa luta é a mesma, que é fazer valer os nossos direitos, ter dignidade no nosso trabalho, é poder exercer aquilo que nós propusemos a fazer de forma autônoma, mas principalmente de forma digna. Nós precisamos ter condições salariais, nós precisamos ter condições sociais, nós precisamos ter condições políticas, nós precisamos ser respeitados, e nós entendemos que nossa chapa, a voz do servidor irá representá-lo, porque quando nós estamos representando você, nós também estamos nos representando. Por isso eu insisto, não é apenas a educação. E eu quero que você, daqui a algum tempo, quando voltarmos a nos encontrar novamente, a partir de janeiro, se Deus quiser, então você comece a perceber que a partir dessa nova gestão, que se inicia em 20 de dezembro de 2019, uma vez que são 30 dias após a eleição, a nossa posse, então você vai começar a perceber que você vai ter voz, que tudo aquilo, que todo aquele compromisso que eu assumi com você nas nossas caminhadas, nas nossas visitas, na nossa disponibilidade para ouvir e também de ser ouvido, então nós pretendemos inaugurar esse sindicato com essa disponibilidade de ouvir efetivamente o servidor. Porque nós entendemos que é esse o papel do sindicato. Não é justo que você pague um sindicato e quando você precisa de um advogado, você precisa pagar um advogado particular. Porque quando nós pagamos o sindicato, então nós já pagamos esse pacote de serviços, Esse pacote para esse sujeito que precisa ser ouvido, para esse sujeito que precisa de ser representado na justiça, enfim. Então nós precisamos dessa oportunidade para representar você. Você que nos disse durante as nossas caminhadas que não gosta, não quer mais saber do sindicato, que não quer ir votar, que não quer participar, que tem o desejo de se desfiliar. Então não se desfilie, exija, é um direito seu. O sindicato existe para isso, para lhe ouvir, para representá-lo. O sindicato é sua voz, o sindicato será a sua voz e nós precisamos dessa oportunidade. Eu, a professora Aparecida Calado, juntamente com a minha vice, Ianajara Arruda, a minha secretária Anne Caterine, que é lá da creche, que será a voz dessa creche, que também tem suas angústias, que também tem suas necessidades, que tem o seu desejo assim, de ser ouvido, de participar. Então, Anne Caterine veio para nos dizer
efetivamente quais são as necessidades das creches. A nossa tesoureira, Marcicleide Assis, que é minha colega, companheira de educação, conhece como ninguém, é de luta também. E de Marinilda, que acabei de conhecê-la, Marinilda Medeiros, mas que reconhece como ninguém outros setores que talvez eu, Marcicleide, Ana Caterine e Ana Jara não conhecíamos, né? Porque Marinilda, ela conhece os mais diversos setores. Nós dizemos para ela que quem Marinilda não conhecer em Pombal, ninguém mais conhece. E ela não conhece pelo nome, ela conhece das suas necessidades, né? Então, nós estamos aqui postulando a essa vaga na presidência do Sincep para isso, para você ser ouvido, para você ser respeitado, para você ter a certeza de que você tem um sindicato que o representa efetivamente. E para isso acontecer, nós precisamos dessa oportunidade. E é você quem vai nos dar essa oportunidade. Então, você que anda reclamando, né, que você está insatisfeito, não desiste do sindicato. Todo servidor público, ele precisa ser e manter-se filiado para que ele tenha a quem recorrer quando tiver qualquer problema relacionado ao seu espaço de trabalho. Ok, professora, obrigado pela sua participação. A senhora tem mais agora 1 minuto para suas considerações finais. Ainda tem 1. 1 minuto. 1 minuto. Então, muito bem. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos os servidores que me receberam, né, nos seus espaços, nos seus locais de trabalho. Muitas vezes tiveram que deixar um pouquinho ali, pediram licença ao chefe para nos ouvir. Então, eu quero reiterar aquilo que eu disse para você quando eu estive lá nas visitas, né, juntamente com as minhas companheiras de chapa. Né? Então, eu peço a você que não deixe de ir votar, que no dia 26 de novembro, próxima terça-feira, das 7 da manhã às 18 horas da tarde, se faça presente ao Sincep e vote na chapa 2, a voz do servidor, para que você possa, a partir do próximo ano, de janeiro de 2020, você saber a quem recorrer. Você precisa saber que você tem um sindicato que poderá representá-lo efetivamente. Então, mais uma vez, eu peço o seu voto. Né? Já pedi muitas vezes na sua casa, mas eu faço questão aqui de repetir. Eu preciso do seu voto para que eu faça valer as suas ansiedades, os seus anseios, as suas angústias e as suas necessidades no serviço público. Muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite e ter passado esse tempo conosco, mostrando como pode ser o sindicato na sua gestão. Agradecer a você que está em casa, que acompanhou conosco desde as 18 horas até agora. Agradecer as audiências de Donato Nascimento, Júnior Paloma, Paulo Ney Queiroga, Ângela Maria, Lila Assis, Raimundo Nascimento, Francivaldo Silva, Eudes Gilmar, Ana Lúcia, Graça Lopes, Damiana Maria, Gregório Bandeira, Alzinete Ferreira, Glauber Melo, e a todos vocês, tantos outros que estão em grande relação pela audiência de hoje. Voltaremos na próxima semana, na próxima segunda-feira teremos os Cidades, na terça-feira estarei de volta com o ponto final com vocês. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso e um bom final de semana.